Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Pablo, sou seu professor de informática. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom pessoal, aqui nós vamos dar continuidade, às funções, do explorador de arquivos. Ok? Aula passada a gente viu sobre o comando criar, para criar arquivos e pastas. Agora nós vamos para o comando renomear, No Windows 10 você pode renomear o arquivo de 4 formas, Vamos ver quem são elas? A primeira forma, está aqui. Clicando 2 vezes no nome do arquivo. Quando se dá 2 cliques rápidos no nome do arquivo, surge para você essa opção aqui, ó, onde o Windows vai selecionar, ok, o nome do arquivo e você vai lá e altera, certo? Não podemos alterar esse finalzinho aqui, ó, depois do ponto. Nós vamos ver, Isso aqui é a extensão, certo? A extensão não pode ser alterada, ok? Então, alterou o nome, 2 cliques, 2 cliques rápidos no nome do arquivo. Segunda forma, clicando com o botão direito e selecionando a opção renomear no menu de contexto, como está na imagem aqui ao lado. Aqui a gente tem um arquivo do Word, com o botão direito do mouse em cima desse arquivo, abriu essa janela de opções, E a nossa opção está aqui, opção renomear, ok? Essa é a segunda forma. A terceira forma, pressionando a tecla F2, ok? Após selecionar o arquivo ou a pasta, pressionar no seu teclado a tecla F2, o Windows vai selecionar o nome do arquivo. Assim, o que você digitar vai alterar o nome, certo? E da quarta forma, usando o botão renomear na barra de ferramentas do explorador, Na barra do explorador, na própria janela lá em cima, tem essas opções, Copiar, mover, excluir, renomear. Então, as funções principais do explorador estão na barra também, ok? Bom, pessoal, bem tranquilo, Explorador de arquivos a gente já usa no dia a dia, então é só uma questão de rever os conceitos mesmo, ok? Então, vamos avançar. Nomes dos arquivos, e pastas. Existem algumas regras para dar nome aos arquivos e pastas do Windows. Vamos ver? Olha só. Caracteres permitidos, de A a Z, em maiúsculo, em caixa alta, de A a Z, letras minúsculas, números de 0 a 9, o traço é permitido, o sublinhado aqui, o underline também é permitido, e o ponto também é permitido, ok? Então, esses são os caracteres, caracteres permitidos, O espaço, também é permitido. Espaço, não está aqui, Espaço também é permitido, certo? No nome dos arquivos, Você pode colocar aula, espaço, 01, ok? O espaço também é um caractere, ok? Bom, o comprimento do nome do arquivo. Qual é esse comprimento? 260 caracteres, Alguns defendem que são 254, outros 255, mas vamos tomar como quantidade exata e principal 260, Vamos levar para a nossa prova 260, ok? Se tiver lá 254 e as outras alternativas muito diferentes, a gente vai no 254. Se tiver só a 255, nós vamos nela. Agora, se tiver a 254 e a 255, que é 260, aí nós vamos ter que recorrer para anular essa questão, ok? Então, tem essa variação aí de entendimento, mas vamos tomar por base o 260, que é, a quantidade atual aí do Windows 10, ok? Agora, essa quantidade de caracteres. O nome somado ao caminho do arquivo, Como é isso? Você tem lá o C2 ponto,
barra, aí tem lá imagens, ok? Dentro de imagens você tem uma pasta fotos, e dentro de fotos você tem um arquivo que chama foto, né? Foto.jpg, ok? Então, como que eu vou contar essa quantidade de caracteres? É o nome do arquivo, né? No nosso caso aí, o arquivo chama foto.jpg, né? No cover ali, foto.jpg. Esse é o nome do meu arquivo, ok? Ele está aqui. Então, nós vamos contar o nome desse arquivo com a extensão, né? Que está depois do ponto aqui, a extensão. Nós vamos ver mais detalhadamente o que é isso, ok? E somado a todo o caminho do arquivo. Tudo isso nós vamos contar. Então, vamos ver quantos caracteres temos aqui no nome desse arquivo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 aqui é o ponto, né? 23, 24, 25 caracteres. Então, o nome desse arquivo tem 25 caracteres, ok? Então, o Windows vai permitir que seu arquivo tenha um nome grandão e somado ao caminho completo vai dar 260 caracteres. Lembremos sempre disso, ok? Os 260 caracteres não é contando apenas o nome do arquivo. O nome do arquivo mais o caminho completo, certo? Inclusive, a gente conta que é o C, a unidade C, que é o disco, né? No seu HD, os 2 pontos, as barras, ok? Cada barra dessa indica que você está mudando de pasta. Essa é a forma que o Windows tem de te identificar cada uma nova pasta que você está entrando. Então, todos esses caracteres são inclusos na contagem. Se tiver um espaço, né? O foto, espaço, 01, o espaço também é um caractere, ok? Então, todos os caracteres são contados, ok? Até os padrões mesmo, né? O padrão lá do Windows. A letra da unidade, né? No caso aqui C2 ponto, poderia ser um D2 ponto. A letra C é o caractere, os 2 pontos é caractere, todas as barras são caracteres, ok? Somando tudo isso ao nome do arquivo, a gente tem o máximo de 260 caracteres. Certo, pessoal? Então é isso que nós vamos levar para a prova. Seguindo, olha aqui, detalhado aqui, né? Os espaços são permitidos, né? Como a gente já disse aqui em cima, mas evite em nomes usados em linha de comando, né? Na linha de comando, lá no antigo MS-DOS, né? Tinha essa advertência, né? Não utilizar, criar nome de arquivos ou pastas com espaços, né? No Windows, atualmente, né? No modo gráfico, a gente não tem esse tipo de limitação, ok? Bom, aqui agora nós vamos para pontuação especial, né? São os caracteres especiais não permitidos, né? Contra barra, barra, 2 pontos, asterisco, interrogação, aspa dupla, sinal de menor, sinal de maior, e essa barrinha em pé que chama pi, né? Nenhum desses caracteres são permitidos. Se você tentar renomear um arquivo aí agora, ou uma pasta no seu Windows, ao colocar qualquer um desses caracteres, o Windows vai abrir um balãozinho e vai te informar. Vai dar essa mensagem com esse desenho aqui, exatamente. Caracteres não são permitidos. Esses caracteres não são permitidos. Ok? Então, esses são os caracteres que a gente precisa levar para a prova como não permitidos. Certo? Outro ponto importante em nome de arquivos são case sensitive. O que é isso? O Windows não faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, né? No Windows, o A é igual ao A minúsculo. A maiúsculo é A minúsculo, ok? Então, como está no exemplo aqui, eu crio um arquivo aula.doc com A maiúsculo, aula.doc com A minúsculo. É o mesmo nome, o mesmo arquivo, né? O mesmo nome de arquivo. O Windows não vai permitir.
Quando você criar um, tentar criar o outro, ele vai falar que é o mesmo nome, você precisa alterar. Colocar lá aula ponto 1, aula qualquer coisa, certo? Então, case sensitive é isso. Significa que o sistema, quando é case sensitive, né, é o caso aqui do Windows, ele não vai fazer diferenciação entre letra maiúscula e minúscula, né? O Windows não faz essa diferenciação. É a mesma letra, tanto maiúscula quanto minúscula. Ok? Certo, pessoal? Compreenderam aí? Então, o Windows, ele é um sistema não faz essa diferenciação. Ele é não case sensitive, ok? Exemplo de sistema que é case sensitive, o Linux, né? No Linux, um arquivo com letra maiúscula é diferente do arquivo com letra minúscula. Inclusive nos comandos, né? Do prompt deles, né? Do shell, de comando deles, faz essa diferenciação. Né? Tem comandos que escreve com letra maiúscula, comandos que escreve com letra minúscula, e ele faz essa diferenciação. Mas o Windows não. Ok? Bom, vamos lá. Prosseguir. Extensões, né, dos arquivos. O que são isso? O que é isso, extensão? Extensão são os sufixos, né, que são adicionados ao final dos nomes dos arquivos, indicam o tipo de arquivo e o programa que o sistema operacional precisa para abrir esse arquivo. Ah, o que é isso? Extensão é tudo que vem depois do nome do arquivo, né? Nome ponto exe, né? Escrever nome ponto exe, que é a extensão. Exatamente isso aqui, ó. Tudo que vem depois do ponto. É o ponto, alguma coisa, né? Normalmente são 3 letras ou 4 letras. Então, esse exe indica qual é o tipo de arquivo. Indica que é um arquivo executável, né? Um programa. Então, é dessa forma que o Windows sabe como ele vai abrir esse arquivo, qual o programa que ele vai chamar para abrir, né? Então, vamos dizer aqui as extensões, né? TXT, ponto .txt, um arquivo de texto simples, ok? Arquivo de texto simples, certo? Arquivo de texto simples do bloco de notas, né? Ele é um editor de texto que a gente só digita textos, ele não aceita nenhum outro recurso, né? Recursos de formatação mais elaborados, como o Word, né? O Word é um editor de texto que tem sua extensão docx ou doc, né? Nas versões mais antigas, que no Word a gente já tem diversas formas de formatação, adiciona imagem, adiciona diversos recursos, né? É um editor de texto com recursos avançados, ok? E temos o XLS, né? Ou XLSX, para as planilhas do Excel, certo? JPG, JPEG, arquivos de imagem, PNG também é arquivo de imagem, PDF, né? Nossos documentos em PDFs. Temos MP3, arquivo de áudio, MP4, arquivo de vídeo, né? O exe já falamos, né? Que são os executáveis, né? Programas, e zip, arquivos compactados. Então, é dessa forma que o Windows sabe que é o Excel que abre um XLS ou XLSX, né? Dessa forma que ele sabe que o TXT vai ser aberto lá pelo bloco de notas. Ok? Então, essa é a diferença, né? O Windows, para identificar quem vai abrir aquele programa, a extensão que determina. Então, se eu alterar a extensão, o que vai acontecer? O Windows não vai saber qual o programa que abre aquele arquivo. E você vai simplesmente não conseguir abrir, né? Você vem aqui no doc, ou no docx aqui, apaga, deixa só DO, né? Ponto DO. O Windows não reconhece essa extensão, ele não vai, simplesmente não vai abrir o arquivo. Você vai tentar abrir, vai te dar uma mensagem que ele não sabe qual é o programa que abre, vai pedir para escolher na lista um programa, ok? Então, a extensão, ela é editável. A gente pode alterar ela, a gente consegue alterar ela,
mas não podemos fazer isso, senão vai prejudicar a abertura do arquivo. Vamos prosseguir. Bom, aqui nós temos dando continuidade, comando excluir, né? Quando eu excluo um arquivo no Windows, o que eu faço? Eu envio para a lixeira, né? Nós vamos ver um pouco mais sobre a lixeira, tá? Então, ao excluir, ao deletar um arquivo no Windows, ele vai para a lixeira, né? Ele não some do computador de imediato. Então, vamos ver também as 4 formas de excluir arquivos no Windows, né? Primeira, tecla Delete ou a tecla Del, está lá no seu teclado mesmo. Você seleciona o arquivo e aperta o Del e ele vai para a lixeira, certo? Essa é a primeira forma, ok? Com o botão do teclado Delete ou Del, né? Alguns teclados vêm como Del, outros vêm como Delete, ok? Segunda forma, botão direito do mouse, escolha a opção excluir no menu de contexto. É o que está aqui do lado, né? Esse é o menu de contexto, essa janelinha aqui. Você selecionar o arquivo. Clica em botão direito do mouse, vai abrir essa opção. Tem várias opções, dentre elas nós temos excluir. Vai fazer o quê? Enviar para a lixeira. Terceira forma, arrastar e soltar, né? Posso selecionar o arquivo aqui, segurar com o botão esquerdo do mouse, arrastar e soltar em cima do ícone da lixeira. O que aparece aqui, ó? Mover para a lixeira. Ok? Na quarta forma, nós temos o botão excluir na barra de ferramentas, né? Do explorador de arquivos, como a gente já disse anteriormente. Tem as opções lá, né? Aqui temos o excluir, também tem copiar, tem mover, e assim por diante. Ok? Então, essas opções envio o arquivo para a lixeira. E se eu preciso liberar espaço no meu HD, no meu SSD, de forma que o arquivo não pare na lixeira? Porque enquanto ele está na lixeira, ele está ocupando espaço mesmo. Ele está ocupando espaço do seu armazenamento. Ok? Então, para excluir um arquivo permanentemente, a gente vai usar o comando Shift mais Delete, né? Isso exclui sem enviar para a lixeira. Ok? Muito importante essa tecla de atalho aqui, né? Esse comando Shift mais Delete vai excluir o seu arquivo diretamente, ele não vai parar na lixeira. Só que tem que ter bastante cuidado ao utilizar, né, essa opção, pois se você excluir um arquivo indesejado, você vai ter um pouco de trabalho, tá? É possível recuperar arquivos excluídos, né? Sim, mas nem sempre, né? Os programas conseguem recuperar tudo, ok? Então, a lixeira já é uma opção exatamente para isso. Você exclui, fica parado na lixeira, até em um determinado momento você tome a decisão. Eu não preciso realmente desse arquivo, vou lá, vou deletar ele da lixeira, ou eu quero ele e vou restaurar ele, resgatar ele da minha lixeira, ok? Como estamos falando aqui de deletar, vamos ver mais opções aqui da nossa lixeira, né? A lixeira do Windows é uma pasta, né, especial usada para armazenar arquivos e pastas excluídos das unidades de armazenamento. Então, a lixeira é uma pasta, ok? Onde ela guarda arquivos e outras pastas excluídas. Então, ali esperando sua decisão, né? Você decide ou exclui permanentemente ou você restaura, né? Volta esse arquivo para o local de origem dele, ok? A lixeira, ela tem o padrão 10% do armazenamento do seu computador, né? Do seu HD ou SSD. Então, ele pega 10% desse armazenamento do seu disco e deixa reservado para a lixeira. Mas isso pode ser alterado. Se pode aumentar, pode diminuir, ok? O padrão é 10%. Os itens permanecem na lixeira indefinidamente, ok? Tudo que você excluiu vai jogar na lixeira, vai ficar lá. Até que você decide ir lá, esvaziar a lixeira, excluir tudo permanentemente, ou restaurar alguns ali dos que você quer voltar para o seu computador para você utilizar, ok? Então não tem um prazo, certo? Para restaurar
um item, basta selecioná-lo na lixeira e escolher a opção restaurar. Isso devolverá ao local de origem de onde ele foi excluído, né? Essas são as opções da lixeira. Como está aqui do nosso lado aqui nesse print, olha só, temos a opção esvaziar a lixeira. Nesta opção, eu vou limpar a lixeira por completo, excluir permanentemente todos os itens que estão dentro da lixeira, ok? Aqui eu tenho as propriedades da lixeira, onde eu mudo esse percentual aqui, né? Aumento, diminui o tamanho da minha lixeira. Restaurar todos os itens que estão dentro da lixeira, né? E restaurar itens selecionados. O que é o restaurar? Restaurar é você pegar o arquivo e voltar para a pasta de origem onde ele estava. A partir desse momento você vai conseguir utilizá-lo. Ok? Importante ressaltar que dentro da lixeira a gente não consegue abrir nenhum arquivo. A lixeira vai te mostrar lá uma pasta, né, a janela, com os arquivos dentro dela. Ao você clicar, vai aparecer a opção ou de restaurar ou de excluir permanentemente. Não vai te mostrar o arquivo. Se você quiser ver esse arquivo, você tem que restaurar ele. Ok? Ao restaurar, ele vai voltar. O arquivo que estava lá em C2.imagens, você apagou, está na lixeira. Quando você restaura, ele volta exatamente para esta mesma pasta de origem. Certo? Então, vamos avançar. Questão 5. A função das teclas Shift mais Delete no Windows 10 é copiar um arquivo selecionado para a área de transferência? Primeiramente, vamos entender, né? O que o Shift mais Delete faz? Deleta o arquivo permanentemente. Ou seja, o arquivo não para na lixeira, né? Lixeirinha do Windows lá. Ok? O arquivo não para aqui dentro. Ele simplesmente apaga direto. Certo? Então, o Shift Delete apaga o arquivo permanentemente, sem parar na lixeira. Ok? Então, aqui nós já temos essa primeira definição. Ele está falando que copia o arquivo para a área de transferência? Não. Isso está errado. O Shift Delete apaga permanentemente, ele não copia. Né? E copiar a área de transferência. O que é isso? Tudo que a gente copia fica salvo na área de transferência, que é uma área onde fica tudo que você copiou. Né? Você copiou um texto, copiou uma imagem, copiou uma música, né? Ctrl C ou o botão direito copiar, fica na área de transferência. Ok? Se você quiser acessar a área de transferência, você vai apertar a tecla do Windows, né? Win mais D. Ok? Ela abre a área de transferência, a janela, com tudo que você copiou, você seleciona o que você quer colar. Porque se você der um Ctrl C, vai copiar, se der um Ctrl V, ele vai colar o último item que você copiou. Né? Se você acessar a área de transferência, você pode colar o item que foi copiado anteriormente. Bom, voltando aqui, gabarito da nossa questão, está errado, né? Shift Delete não copia, né? Apaga permanentemente. Então, prosseguindo aqui, a gente viu um pouco mais atrás que, usando o botão esquerdo do mouse, né? Então, nosso mouse, né? É o botão esquerdo, é o botão direito. Nós vemos que, ao clicar, selecionar um arquivo, segurar e arrastar, utilizando o botão esquerdo, a gente teve algumas opções, né? Arrastando dentro da mesma unidade, né? Dentro do mesmo disco, né? De C2.imagens para C2.documentos. Essa ação vai mover o arquivo. Se for do Windows seu lá, do C2.imagens para o D2. Que é o seu pendrive, isso vai copiar o arquivo, né? Lembrando que copiar ele faz uma cópia do arquivo, fica um na origem e outro no destino. O mover, ele tira da origem e cola no destino, certo? Tem a opção de arrastar, né? Com Shift, né? Ao pressionar o Shift, ele vai mover, independente de ser na mesma unidade ou não. E apertando o Ctrl, ao mover, ele vai copiar, independente da ser a mesma unidade ou não. Aqui, nós vamos ver as opções de selecionar e arrastar com o botão direito do mouse. Quando eu faço isso, seleciono um arquivo e arrasto,
Com o botão direito do mouse, né, ele me abre essa janela, né, esse menu contexto aqui, com essas opções, né? Eu tenho aqui a opção mover para cá, né, que é o mover, copiar, né, a opção criar atalhos, e além das opções aqui de compactar os arquivos e o cancelar aqui para fechar essa janela. Entenderam? Então, com o botão esquerdo, faz todas aquelas opções, né? Move, copia, criar atalho também, né? Se eu selecionar o Ctrl mais o Shift e arrastar com o botão esquerdo, cria um atalho. E aqui com o botão direito aparecem as mesmas opções, porém, numa janelinha. Certo? É importante a gente ter esses dois conceitos aqui. Às vezes a prova pode cobrar um ou outro. Ok? Bem tranquilo? Vamos avançar. Aqui nós temos, né, as principais teclas de atalho aí do nosso explorador de arquivos. Ok? Vamos a questões estruturadas, né? Vamos entender. Ctrl A seleciona tudo. Você abriu o seu explorador de arquivos, tem lá uma pasta cheia de arquivos, diversos arquivos de todos os tipos, outras pastas. Ctrl A seleciona todo mundo, certo? É uma solução múltipla de tudo que está ali na sua tela. Ctrl E e Ctrl F, ambos fazem pesquisa. Quando eu clico nessa tela de atalho, né, lá no explorador, tem a janela do explorador e aqui no cantinho tem a caixa de pesquisa. Quando eu faço esses dois comandos aqui, o cursor do mouse vem para cá. Ao você escrever, ele vai digitar. Você vai estar pesquisando aquele arquivo dentro daquela pasta que você está. Ctrl N, eu abro uma nova janela do explorador. Ok? Vou abrir uma nova janelinha aqui. Certo? Ctrl Shift N, eu crio uma nova pasta. Né? Uma nova pasta dentro da pasta que eu já estou. Ctrl W, eu fecho essa janela. Ok? E fecho. A mesma ação do botão fechar. F1 é ajuda, né? O F1 é uma ajuda universal, né? Basicamente, em todos os softwares, todos os programas, o F1 é uma tecla que é sempre de ajuda, ok? F2, renomear. O F2 me renomear, como a gente falou lá atrás, é como se fosse aquela opção, né, de dar 2 cliques rápidos no nome do arquivo. Eu clico 2 vezes no nome do arquivo, ele vai selecionar aquele nome e o que eu digitar vai alterar, ok? O F3 também faz pesquisa, né? Junto com esses dois aqui. Ctrl E, Ctrl F. F4 exibe a lista da barra de endereços, né? Nós temos aqui em cima na janela, explorador, temos aqui a barra de endereço. Está lá, C2 ponto, barra e o nome das pastas. Ao selecionar, né, clicar nessa tecla F4 no seu teclado, ele vai abrir uma janela aqui com outros endereços que foram acessados anteriormente. F5 atualiza a tela, assim como no navegador, né? Quando trava o seu navegador lá, em algum site, você aperta F5 para atualizar a página. Aqui tem a mesma função, certo? São os comandos os principais aí do nosso explorador. Vamos avançar. Questão 6, né? No sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, os nomes de arquivos ou pastas seguem algumas regras sobre as quais é correto afirmar. Então, aqui ele está perguntando sobre os nomes, né? As regras para nomear arquivos e pastas no Windows. Vamos ver. Letra A. O tamanho máximo de caracteres pode ser utilizado no Windows 10. Ele inclui o nome do arquivo e o nome do caminho. Né? Ele está falando aqui, a soma do tamanho máximo de caracteres que é permitido é pegar o nome do arquivo completo mais o caminho completo, soma tudo. É exatamente isso. Tá certo? Ok? Vamos dizer que as demais estão erradas. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como, né? Até aqui está certo. Esses são os caracteres não permitidos, mas sua extensão sim. Não, a extensão não altera. A gente não altera a extensão está lá, .txt. A gente não mexe nela. Né? Não pode ter barra, ponto, asterisco, não existe extensão. Com isso, né? A extensão está ali. Né? Com letras, algumas têm números, né? No caso
.mp3, mp4, assim vai. Mas a gente não mexe na extensão, então é errado. Os nomes dos arquivos Windows 10 podem ter até 128 caracteres. Não. Né? 160, 260. D, caracteres como esses aqui, né? Os proibidos podem ser utilizados? Não. Não podem ser utilizados. São exatamente os caracteres restritos. Ok? O nome do arquivo Windows 10 não pode ter caracteres, certo? Até aqui. Mas o nome do seu caminho pode incluí-los. No caminho pode ter esses caracteres? Não. Por quê? O caminho ele é composto do nome de outras pastas, né? E todas as pastas e arquivos seguem a mesma regra. Não pode ter esses caracteres, né? Não pode. Ainda que no caminho vai ter algumas barras, né? C2 ponto, imagens, né? Barra, fotos, ok? Só que acontece aqui, essas barras são colocadas pelo Windows, não é o usuário que coloca. Essas barras indicam que você está passando de uma pasta para outra, ok? Então, está errado também. O nosso gabarito é a letra A, certo? Então é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Daremos continuidade no conteúdo na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.